Bem-vindas ao nosso Casa Firme. Pode sentar as que estão aqui, por favor. Bem-vindas ao nosso período só para mulheres. E eu quero que você preste atenção na palavra, porque conforme as semanas vão passando e o tempo vai passando, você vai ver cada semana de uma forma diferente. Um transformar novo, um transformar diferente. E o Mo ainda brincou comigo, falou, né, que essa semana é o que separa os homens dos meninos mesmo. Então, às vezes, você vai ver a situação apertar um pouquinho mais, às vezes ela vai afrouxar, ela vai começar a te dar algumas respostas, te dar alguns resultados, e você precisa aprender a controlar a ansiedade. A ansiedade, que hoje, na verdade, é uma das coisas que mais tem prejudicado as pessoas no mundo. Você vê pessoas com problemas sérios de ansiedade. Pessoas com problemas sérios que precisam até de medicamento para controlar alguma situação dentro de si. Eu posso dizer a você que eu sempre fui uma pessoa imediatista ao extremo. Eu nunca gostei de processos e plantar um tempo para colher lá na frente. Eu queria plantar e já ver crescer na minha frente e já colher na hora. Para eu entender que com Deus não se trabalha assim e que tudo é no tempo de Deus, que as coisas são no tempo de Deus, que as respostas são no tempo de Deus, foi um tempo também de entendimento. E quando eu ouvi essa palavra, eu ouvi ela, a bispa deu uma pincelada na sexta-feira. Na hora que eu estava aqui ouvindo, eu falei, mas sou eu, está falando de mim. Não é possível. O pessoal pode ir embora já, porque é para mim. Eu fui elaborando ela, eu fui vendo, e fui pensando. E ontem, ainda antes de dormir, eu pedi mais uma palavra e me veio essa direção. Pensei, é isso mesmo. 52 dias, eles vieram para transformar, para dividir. Aí você vai falar para mim, mas Deus não está na divisão, para dividir alma e espírito. Os 52 dias, para cada um veio de uma forma, mas com o mesmo objetivo. Transformar a mente, te dar entendimento, fazer você pensar, e para muitos, ter resiliência. Porque quando você fala de resiliência, porque eu sou forte e corajosa, e tal, não sei o quê. Se encontre numa situação que você precisa ter resiliência, acima de tudo, para você ver só se vai sair o forte e corajosa daí. Então, é muito bom e é maravilhoso quando você vê que Deus está trabalhando para salvar você, para te ajudar. Eu já fiz muitos 52 dias querendo coisas materiais. Está errado? Não, uai. Cada um tem que fazer os 52 dias de acordo com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, eu já fiz muitos 52 dias buscando situações e coisas materiais. Realizações de sonhos, muitas coisas. Em um dos 52 dias, por exemplo, foi os 52 dias que mudou toda a minha rotina, que eu estava buscando para mudar de casa, da onde eu morava, e foi nos 52 dias. Eu posso te contar vários testemunhos meus, que nos 52 dias eu vivi milagres assim, materiais incríveis. Esses 52 dias começou para mim diferente. Eu vi que Deus estava trabalhando mais a minha mente e a minha cabeça. Eu sempre tive um pouquinho mais de dificuldade para entender algumas coisas. Se for me colocar para sentar, senta aí e estuda. Parecia que tinha formiga na minha cadeira, que estavam me prendendo, que eu estava perdendo ar. Que assim, meu Deus do céu, eu às vezes parecia, eu estava lá há 5 minutos, parecia que eu estava 5 horas, e aí caía um negócio, eu já olhava, eu já ia atrás e tal, não sei o quê, e eu... mas não consigo gravar as coisas, não consigo gravar o nome, não consigo gravar aquilo. Até a bispa olhar para mim e falar assim, se eu te perguntar o nome de um filme, você sabe falar, né? Pois é, né? Aí me pegou. Por quê? Porque você foca naquilo que você tem interesse. E às vezes você senta lá e fica um tempão concentrado. Tudo bem que eu não fico concentrada em filme também não, que nos primeiros 5 minutos eu já dormi. Mas naquilo que se tem interesse, você grava facilmente.
naquilo que talvez já tem uma batalha espiritual e também já tem o físico, não sei, gravei, não lembro e tal, não sei o quê. Quando começou os 52 dias, eu vi Deus trabalhar na minha cabeça. Eu comecei a ter uma compreensão melhor das coisas, a entender as coisas um pouco mais rápido, a entender determinadas situações. Eu entendi nesses 52 dias que a minha cabeça ainda precisava de muitos ajustes, que eu ainda cedia a alguns gatilhos. Inclusive, o Forte e Corajosa vai ser sobre uma dessas descobertas que eu vou falar sobre orgulho no Forte e Corajosa para mulheres. E eu descobri agora nos 52 dias. Depois de não sei quantos anos de fé, você descobre um negócio que você jurava que não tinha. E não só isso, eu fui descobrindo os ajustes e vendo que a presença do Senhor, ela nos norteia. Quando você tem a presença de Deus, Ele te dá o norte que você precisa. Não sei para onde ir, ó Deus te norteando. Busque a presença do Senhor. Independente de onde você esteja, seja no mar, seja no deserto, seja em qualquer outro lugar. Se buscar a presença do Senhor, Ele vai te nortear. A presença do Senhor te traz norte. Sabe quando você está perdido? Você coloca no GPS ali, opa, preciso seguir por aqui. É exatamente isso. E hoje nós vamos falar de Paulo, que eu confesso para você também, que, para mim, de todos da Bíblia, é eu acho mais desafiador de pregar e de ler, inclusive. Porque ele fala um monte de coisa que eu preciso voltar 3 vezes para entender o que ele está falando. Ele tem uma complexidade, porque ele tinha um alto nível de entendimento e sabedoria. E em Atos 27, no versículo 21, diz assim: ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado bons portos, pois assim teriam evitado todos estes prejuízos e esta perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído. Porque ontem à noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, se pôs de pé ao meu lado, dizendo: não tenham medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente como ele disse. Iremos ser arrastados para uma ilha. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima. Lançaram a sonda e verificaram que a profundidade era de 37 metros. Um pouco adiante, lançaram novamente a sonda e acharam apenas 27 metros. Nessa proporção, eles sabiam que dali a pouco seriam levados à praia. E com medo de que houvesse rochedos ao longo da costa, lançaram 4 âncoras pela popa e oravam para que amanhecesse o dia. Alguns dos marinheiros planejaram escapar do navio e baixaram botes salva-vidas, dando como desculpa que iam lançar âncoras pela proa. Mas Paulo disse aos soldados e ao centurião: vocês vão morrer todos se esses homens não ficarem a bordo. Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o barco salva-vidas cair. Eu precisei cortar um pouco, porque senão eu ia ter que ler o capítulo todo para você, de Atos 27. Eles saíram em viagem e, naquela época, naquele período, não era bom que eles viajassem. Porque era um período de muitos ventos, muitas tempestades e dificuldade de navegação. Porque quando se dá um vento e uma tempestade, você está num lugar, você está em direção a um lugar, o seu barco é jogado para outro. E naquela época não tinha essa questão de tecnologia e nada disso. Não era bom que eles fossem. Paulo ainda orientou antes disso. Lá no começo, Paulo orienta. Não acho que seja bom isso. Ele dá uma pincelada. Mas é claro que deram ouvidos para outras pessoas, para o comandante do navio, que certamente tinha mais confiança naquilo.
E foi uma viagem muito intensa para todos eles. Aqui, nesse momento que eu peguei para você, eles já estavam há 14 dias sem comer. Você ficou 3 dias aqui, já pedindo arrego. Imagina 14. Num barco que não para. Você já andou de barco? Gente, eu nunca... eu andei de barco quando era criança. Eu inventei de andar nessas como que chama? Quando na praia, tipo uma banana split, acho que é isso. Nunca mais na minha vida eu fazer um negócio desse. Porque eu não imaginei que aquilo desse tanto enjoo, fizesse tanto mal. Ali, eu pensava só assim, gente, por que eu vim para cá? Às vezes tem coisas que você nem precisava fazer, por que você vai fazer aquilo? É para você olhar e falar assim, nunca mais eu vou. Pronto. Você imagina sem comer, naquele negócio mexendo, com frio, porque era época de tempestades e de frio, frio intenso. Sem nada para se aquecer, por exemplo. Foi uma viagem intensa, cheia de desafios, e que precisava resolver cada desafio e cada ponto. Você vai lendo e você vai vendo que cada hora aparece um desafio diferente. E é a chuva não sei de onde. E é o vento, se você ler, tem até nome. É o vento que vem não sei aonde, joga eles para não sei aonde. Aí é o pessoal que está dando desculpa, que vai jogar as âncoras e está querendo fugir. Então nós vamos matar todo mundo. Aí já viram uma grande rebelião naquele sentido. Só que a confiança de Paulo é que o Senhor o confiou um anjo para dar a segurança que ele precisava. Você vê que ele foi bem seguro, inclusive. Em algumas traduções, nem aparece a parte de que eu vou poupar a vida de todos eles. Ele só diz assim, você vai ser julgado como você quer ser julgado. Paulo, pegando essa pequena frase de Deus, já deduziu. Nós vamos chegar ao outro lado, independente do que aconteça. A gente vai chegar. Nessa tradução ainda fala, e eu vou poupar a vida, ninguém vai morrer não. Vocês vão perder seu barco, mas ninguém vai morrer. Mas tem tradução que nem aparece isso. E Paulo pega aquilo como uma certeza. Se ele falou que eu vou ser julgado, significa que eu vou chegar do outro lado. Então acabou. E é isso. Cada desafio que eles enfrentaram, eles sofreram livramentos, principalmente porque Paulo estava ali. Como é importante quando tem uma pessoa resiliente no barco junto com você. Às vezes sua casa é liberta de algo por causa de um. Às vezes sua família toda ali é ímpia ainda, não conheceu Jesus. E o Senhor dá livramento por causa de você. Porque você orou na madrugada, porque você pediu e tal. E o Senhor livra mesmo, como foi aqui. Eles estavam extremamente cansados, sem nutrição alguma, porque depois eles vão comer, eles comem pão. Depois de 14 dias, come pão. Não tinha nutrição ali, mas eles permaneceram como eles tinham que permanecer para chegar onde tinham que chegar. Em Atos 28, no versículo 32, diz assim, lançaram a sonda e verificaram que a profundidade era de 36 metros, um pouco adiante, lançaram novamente a sonda e acharam apenas 27 metros. Nessa proporção, eles sabiam que dali a pouco seriam levados à praia. E com medo que houvesse rochedos ao longo da costa, lançaram 4 âncoras pela popa e oravam para que amanhecesse um dia. Pulo para o 32 já. Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o barco salva-vidas cair. Quando a escuridão deu lugar à primeira luz da manhã, Paulo insistiu que todos comessem. Vocês não têm comido nada há 2 semanas, dizia ele. Eu aconselho que comam alguma coisa agora para salvarem suas próprias vidas, porque não se perderá nenhum cabelo da cabeça de vocês. Paulo dando a dica de novo. Paulo já tinha dito a eles, escuta, ninguém vai morrer. Vocês não vão morrer. Vocês estão entendendo o sentido da palavra? Vocês não vão morrer. Aí depois, mais para frente, Paulo de novo, não vai cair um cabelo da cabeça de vocês. Fiquem calmos, fiquem seguros, comam, precisam comer. Então ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. De repente, todos se sentiram melhor e também começamos a comer.
Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de comer até ficar satisfeitos, a tripulação aliviou o navio mais um pouco, jogando ao mar todo o trigo. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas notaram uma enseada como uma praia, e faziam cálculo se podiam passar entre os rochedos e ser levados até a praia. Finalmente decidiram tentar. Cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Baixaram os lemes, levantaram a vela da proa e rumaram para a praia. Mas o navio deu num banco de areia onde batiam ondas dos dois lados e encalhou. A proa ficou bem presa, enquanto a popa ficou exposta à violência das ondas e começou a partir-se em pedaços. Os soldados resolveram matar os presos, para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Então ordenou que todos os que sabiam nadar saltassem ao mar e fossem para a terra. E mandou que os outros se salvassem segurando-se em tábuas ou pedaços de navio. Assim todos escaparam e alcançaram a praia em segurança. Segurança não sei aonde. Porque eles decidiram, então, vamos parar por aqui. Vamos ver se não vai, né? Pois bem, o barco encalhou. Sabe aquela situação que você fala assim, só falta chover, só. Não precisa mais nada. Eu só preciso de, só falta chover agora. Foi mais ou menos isso aqui. Eles já tinham vivido tantas coisas num barco com 276 pessoas. Não devia ter um banheiro para cada um. Não devia ter aquela coisa, vamos, né, um papel higiênico, um bom ar, um produto de limpeza, um desinfetante. Não, não. 276 pessoas. A Bíblia dá detalhes. Dividindo o mesmo banheiro. Naquela mesma situação. Quando decidem escapar, vamos parar por aqui. O barco encalhou. Não bastando o barco encalhar, ele ainda começou a se desfazer e quebrar em pedaços. A força das ondas era tão forte que ele foi se desfazendo e quebrando em pedaços. Gente, a gente não está falando da praia que você conhece aqui de Guarujá, não. Nem de Santos. A gente não está falando desse nível de onda. A gente está falando de um mar violento, que destrói barcos, que tem rochedos, que tem um monte de pedra, que é perigoso habitar. Não bastando o barco tem encalhado, estarem sem comida, já estarem no desespero, vamos matar todo mundo porque eles vão fugir. Como que Deus age nesse momento? Há coisas que só Deus pode fazer. Por isso eu quero lhe dar um conselho. Às vezes, você está para falar. Eu acho que um dos grandes erros que eu já cometi na minha vida é que grande parte das vezes eu estava para falar. Não, porque eu vou falar, porque eu vou me defender, porque não sei o quê, né? E às vezes há coisas que as suas palavras não alcançam, mas que Deus alcança. Às vezes você precisa tanto que o coração de alguém seja quebrantado, e as suas palavras parece que só fazem endurecer mais aquele coração. E aonde entra Deus aí? Só Ele pode chegar. Em lugares que as suas palavras não podem chegar. Então, aqui, quando decidiram matar todo mundo, ó Deus quebrantando o coração do centurião. Por causa de quem? De Paulo. Não, não vai matar não. Vai todo mundo para lá. Ele queria poupar a vida de Paulo, automaticamente poupou a vida de todo mundo. Tem hora que você tem que parar de falar. Ou falar só o necessário. Fale o necessário. Para de ficar tentando convencer algumas coisas. Que só Deus pode chegar ali. Que só Deus pode fazer alguma coisa. Deus chega em lugares que você não chega. Deus toca em corações que você não toca. Muito pelo contrário, às vezes tem corações que você ajuda a fechar mais. E se tivesse ficado calado, Deus ia lá e resolveria. Às vezes tem coisas que Deus quer resolver, e aí a gente vai lá e coloca a nossa mãozinha e fala, não, deixa eu dar o meu jeito, porque aí vai mais rápido. E Deus resolveria aquilo da melhor forma sempre. Então deixa Deus resolver, quebrantar quem precisa ser quebrantado, trabalhar em quem precisa ser trabalhado. Deixa Ele trabalhar primeiro em você, e depois
Às vezes você fala assim, não estão me ouvindo, porque eu estou tentando falar, porque eu estou tentando explicar, porque isso, por aquilo. E às vezes você se enrola mais falando. Toda vez que eu vou tentar explicar alguma coisa, eu vou ficando tensa, nervosa, agitada, eu começo a falar um monte de coisa errada. E às vezes eu falo para a bispo, eu não sou muito boa com as palavras, às vezes eu me atrapalho. Aí ela falou para mim ainda assim, como que você me explica que você prega lá no altar então? Eu falei, Espírito Santo, só ele. Só ele. Porque senão eu ia chegar ali e eu ia começar a confundir as coisas. E às vezes eu vou tentando explicar, o que eu vou fazendo? Eu vou me atrapalhando, eu vou me confundindo. E eu vou e às vezes saem umas coisas que nem deveria sair. De repente eu saio da sua e falo, gente, como é que eu falei aquilo? Por que eu falei aquilo? Porque até o tolo sai como sábio quando ele fica calado. E o problema da mulher é que ela não quer ficar calada. Ela quer falar. Ela quer falar. E ela quer pôr o ponto dela. E não sei o quê. Olha aqui. E ela quer falar só. E às vezes, sabe o que você tem que fazer? Calar. Cala. Eu sei que é difícil, viu, mulheres? Que parece que tudo que você vê vem a palavra já... Opa! E não é só em situação de tensão, não. É em tudo. Às vezes você vê alguém passando na sua frente, você olha assim e pensa, gente, por quê, né? Quieta. Tem coisas que não tem nada a ver com a gente. Tem coisas que nem é da sua alçada. Às vezes está lá falando, porque, não sei, o outro ali fez assim, não sei o quê. É bom a gente cuidar da nossa vida. Porque às vezes a gente não está dando conta de cuidar da nossa vida e está querendo cuidar da vida do outro. Cuide da sua. Mas eu só queria falar, eu queria ajudar. Esses dias a Ana mostrou um desenho para a Maria. Aí a Maria falou assim, tá horrível. A Ana já ficou... Mãe, ela falou que meu desenho tá horrível. Aí eu falei, Maria. Aí ela falou assim, mãe, é minha opinião. Aí eu falei assim, meu bem, não confunda opinião com falar de uma forma maldosa. Você poderia muito bem ter dito assim, não gostei, você poderia melhorar nisso. Olha como que muda as coisas. Tá horrível. Olha como que muda. E tem pessoas que às vezes elas falam algumas coisas, é que eu sou sincera mesmo. Não, às vezes você é maldosa. Às vezes você quer mesmo ferir o outro. Você podia chegar e falar assim, acho que eu conheço alguém que pode te ajudar, talvez, no seu cabelo. Cabelo horroroso. Nossa, você cortou no Mizoa? Nossa, cabelo horrível, você lavou com shampoo não sei o que lá? Minha irmã mais velha fazia isso sempre. Ela sempre fazia isso comigo, inclusive. Nossa, você está ridículo. Nossa, coisa horrorosa. Não sei o quê. Sabe? E às vezes você estou tentando te ajudar. Tá nada, estava tentando me diminuir cada vez mais ali. Ao invés de ajudar, você não está ajudando. Você pode ajudar chegando e falando assim, olha, arruma isso aqui não combina dessa forma, isso aqui não tal, não sei o quê. Agora, quando você chega de uma maneira agressiva, você já fecha o coração da pessoa. Aí, às vezes, você até tem a intenção de ajudar. Você até está com a intenção, quero ajudar. Mas você já fechou o coração da pessoa, ela não quer saber mais. Cuidado, porque às vezes você está para falar muito. E às vezes você não está no momento de falar, você está no momento só de ouvir, entender e consertar o que precisa ser consertado. Quando eles finalmente chegaram na praia, enfrentaram a tempestade, o frio, o desconforto, a sujeira, a fome. Imagina o desespero, quando aquelas ondas batiam, aquele povo começava a desesperar. Eles enfrentaram tudo. E quando eles chegaram na praia, qual deveria ser o sentimento? Chegamos. Pronto, já está bom, né, Deus? Tá bom, já chegamos agora. Mas não acabou por aí, não. Ainda tinha mais coisa para acontecer. Quando eles chegaram na praia, ali, a primeira coisa que eles foram fazer é o quê? Montar uma fogueira, se aquecer, porque devia estar bem gelado. Aí o Paulo fez o quê? Em Atos 28:1. Uma vez que todos alcançaram a terra com vida, logo descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez uma fogueira na praia para nos aquecer do frio e da chuva. Enquanto Paulo estava juntando uma braçada de gravetos para pôr no fogo,
uma cobra venenosa, que fugia do calor, prendeu-se da mão dele. Ele não precisava mais de nada, pois ainda tinha cobra, faltava cobra. Só faltava chover e apagar a fogueira também, ali. Que ô fase, mas que fase. Isso aqui eles viveram durante um longo tempo. E você pode estar vivendo uma fase que talvez você pensa, Senhor, nossa, eu comecei os 52 dias, a primeira coisa que eu pedi ao Senhor é, Senhor, eu quero ver. Agora eu estou falando, Senhor, já viu bastante. Tá bom já, né? Não, você não queria ver? Não, Senhor, já entendi. Tá bom, cuidado com o que você pede, Ele vai te mostrar. Aí a cobra prendeu na mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e diziam uns aos outros, sem dúvida, ele é um assassino. Embora escapasse do mar, a justiça não permite que ele viva. Ó, lá o Sanbalat, sua turma. Gente, eu adorei, sempre vou usar esse Sanbalat de exemplo. Que quer a representação de gente opressora é Sanbalat, sua turma. Ó o povo ali falando. Deve ser um assassino. Quase afundou o barco, todo mundo quase morreu. Olha tudo que a gente viveu. Ele escapou do barco, do mar. Mas a justiça de Deus não permite. Foi picado pela cobra? Olha lá. Quando você tenta escapar de Deus de um jeito, vai te pegar de outro. Olha o povo sem discernimento, falando do homem que estava dando a eles um norte, um caminho, esperança. Quem deu esperança para eles nesse caminho foi Paulo. E quando Paulo foi picado, ó a atitude deles. Deve ser assassino. Não vai escapar da justiça do Senhor. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum dano. O povo esperava que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas depois que esperaram muito tempo e não aconteceu nada, mudaram de opinião e concluíram que ele era um Deus. Um povo que muda de ideia rápido, né? Pronto, a cobra picou, é assassino. Não vai morrer, está esperando o cara inchar, estribuchar, morrer. Não morreu? Não é assassino então. Ele é um Deus ali. Povo confuso. Um povo sem discernimento. Eles sobreviveram porque aquilo foi poupado por causa de Paulo. E quando chega ali, e o rapaz que não precisava mais de nada, foi picado pela víbora, o povo esperando ele inchar e morrer. Um homem que deu esperança para eles, um homem que levou a palavra do Senhor para eles, um homem que estava ali e ajudou eles, e ainda falou, vocês deviam ter seguido o meu conselho. Eu dei um conselho, vocês não seguiram. Quando ele foi picado, ao invés daquele povo ainda chegar e falar assim, nossa, deixa eu ajudar, picou, não sei o que e tal. Não, vamos esperar ele inchar e morrer. Ali, deixa ele morrer na nossa frente. Não morreu. Então é um Deus. Confusos. E há situações que chegam na nossa vida como testes mesmo. São testes. Você não pode viver um teste uma vida inteira, tá? Porque às vezes a pessoa está numa situação, há não sei quantos anos, 30 anos, 20 anos, vivendo uma mesma situação. É um teste, mas você está no deserto sempre? Há testes, e testes são passageiros. Um momento é só um momento. E, infelizmente, há pessoas que definem a sua vida por um momento. E eu não estou dizendo que há testes que não são dolorosos, que não machucam, que às vezes, assim, eles aparecem de uma forma que eles chocam você, que eles te causam um choque mesmo. Você fica traumatizado com aquela situação, você fala, pelo amor de Deus, não quero nem viver isso, não quero nem ver isso aqui. Você chega a ter um trauma quando você pensa naquela situação. Mas testes são apenas testes. Um momento é só um momento. E há pessoas que definem a sua vida por um momento. Às vezes é um momento mais longo. Às vezes ele leva 52 dias. Às vezes ele leva os tantos de dias que a gente está. Que eu não vou nem me arriscar a falar aqui. Só que vai passar. E você sabe que desde o início dos 52 dias, eu tenho ouvido uma frase sempre,
e eu estou começando a entender ela agora. Calma, que depois da tempestade vem a bonança. Calma. Só que naquele momento que você está vivendo aquilo, tudo que você não quer ter é calma. Tudo que você não quer é esperar. Tudo que você não quer, às vezes, é inclusive sair sorrindo, distribuindo sorrisos, ou falando e tal, não sei o quê, e ninguém tem nada a ver com a sua vida, nem com os seus problemas. Você tem que permanecer no caminho que você precisa permanecer, agindo da forma correta, da forma certa, não desrespeitando ninguém, não tendo nada que possa te afastar da presença do Senhor, e aguardando o momento de sair desse teste. Nesse dia de hoje, eu sei que Deus primeiro falou comigo, não vai acabar por aí. As coisas não vão ser definidas por isso que você está vivendo agora. Não vai acabar por aí, ainda não acabou. Por que tem algumas pessoas agindo de uma forma como se já tivesse acabado? Por que tem algumas pessoas, talvez, que acorda de manhã e coloca o programa, por exemplo, da bispa para ouvir, e na hora que está ouvindo e ela está liberando palavras importantes de vitória, ao invés de, eu tomo posse em nome de Jesus, já meio que, não sei, senhor, não sei. É a maneira de crer que define todas as coisas. Às vezes você está ali, naquela situação, tudo que você não quer é crer, mas tudo que você tem é a fé. Você não tem mais nada. Às vezes o que você está tentando falar não está chegando. Às vezes até uma atitude que você teve, o que você está tentando fazer, nem está chegando, ou está chegando de uma forma errada. E tudo que você precisa manter é os olhos fixos no Senhor. Senhor, eu creio que isso aqui vai passar. Será que Paulo ou esses presos não pensaram, Senhor, não acaba nunca, não? Não vai acabar nunca? Será que nesses 52 dias você não pensou, talvez algumas vezes, meu Deus, não para? Porque eu pensei, não acaba nunca? Mas sai da tempestade, cai no encalhamento, sai do encalhamento, cai no barco quebrando, consigo ir para a praia, é a cobra que pica, tudo que eu não preciso de uma cobra picando. Pois bem, não acaba nunca, Senhor? O Senhor não está me vendo? Mas o Senhor não me viu? Mas o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? Passe pelos testes. Você vai encontrar a recompensa que você quer encontrar, assim como Paulo encontrou e ainda falou de um jeito importantíssimo. Às vezes você pensa numa situação, né? Como eles mesmo, ali no barco, naquela situação, naquele momento, ali na praia, quando a víbora pica, por um momento deve passar pela cabeça, poxa, mas já não vivi o bastante, ainda tem que viver isso aqui? Já não vivi bastante coisa por esse tempo, ainda tem que viver mais isso aqui? Aprenda a encontrar Deus na fornalha. Aprenda a encontrar Deus no meio da tempestade. Aprenda a encontrar Deus na picada de uma víbora. Aprenda a encontrar Deus no momento que você está com o corpo cheio de feridas, como Jó. Aprenda a encontrar Deus no momento de perdas, porque perdas não são para sempre. Há restituição do Senhor. Aprenda, não vá pelo que os outros estão falando. Você vê mesmo que o povo em volta dele nem sabia direito, estavam todo mundo confuso. E às vezes você escuta um negócio que falam para você, e você pega aquilo como verdade. E há pessoas que definem a sua vida por aquilo. Quantas vezes sua mãe, ou alguém que criou você, não te falou algo e você acreditou naquilo plenamente, e depois você foi descobrir que você não era aquilo? Eu sempre ouvi, sempre escutei que a Mariana é geniosa. E às vezes eu adorava repetir isso. E às vezes quando alguém chegava para mim e falava assim, minha filha chama Mariana. Você sabe que toda Mariana é geniosa, né? Quem estava perdendo era eu. Uma pessoa geniosa é uma pessoa dura, amarga. É uma pessoa que destrói com a própria vida. Uma pessoa geniosa é uma pessoa orgulhosa, porque ela não vai ceder, mesmo ela estando errada, ela não vai ceder. Quantas vezes você ouviu algo sobre você, como esse povo aqui? Não falei? Deve ser um assassino, vai morrer.
E você acreditou, você pegou aquilo e falou assim, deve ser isso aqui mesmo. Ou alguém que falou para você, você é muito estabanada, hein? Você cresceu repetindo isso. Quebrava um negócio, que eu sou muito estabanada mesmo. Sou estabanada. Que assim, você sabe que eu quebro as coisas assim, tal. Você pegou aquilo como uma característica sua. Ou disseram para você que você não era muito inteligente, essa aqui. Eu também sempre ouvi isso na minha vida. Eu sempre ouvi. Porque minha irmã do meio sempre foi muito estudiosa e sempre foi muito calada e fazia as coisas dela. Porque a fulana é assim, a Mariana, nossa. E eu cresci acreditando naquilo mesmo. Não, porque eu sou assim mesmo. Eu não faço não sei o quê. Passei na escola assim, raspando. Mas raspando. Porque eu não tenho inteligência? Porque eu não tenho... Não, porque eu acreditei que eu não era inteligente mesmo. Eu mesma, às vezes, dizia algumas coisas em relação a mim, falando, não, que eu sou burra em relação a isso, porque eu não sei isso, não sei o que. E às vezes alguém falava assim, burra? Nossa, você sabe falar isso, você tem uma facilidade talvez nisso? E eu mesma não via, falando, não, eu não. Porque você pega o que a pessoa falou como verdade. E também, quando eles falaram, nossa, ele não inchou, ele não morreu, então ele deve ser um Deus, está aí também que você pode cair numa dessa. Porque às vezes tem alguém falando para você, você é isso, você é maravilhoso, você é importante, você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e você acredita tanto naquilo que você nem olha para tratar as suas próprias questões. A mamãe falou que eu sou linda, então nem preciso fazer nada, porque eu sou linda. Que eu sou maravilhosa e tal. Pastor, mas eu não posso acreditar assim? Você tem que acreditar naquilo que é certo, que é verdade. E trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. E tratar o que precisa ser tratado. Sempre. O que as pessoas estão falando sobre você, seja bem ou mal, você não pode pegar aquilo como uma grande verdade. Você precisa ficar com o que Deus falou sobre você. E dizer ao diabo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Não vem tentar me confundir, não, que você não vai me confundir. E trabalhar isso na sua mente. Paulo conseguiu declarar esse versículo importantíssimo. Sabe por quê? Porque ele resistiu aos testes, ele resistiu ao que tinha que resistir, ele passou por tudo que ele precisava passar, enfrentou aquilo com dignidade. Certamente tinha momentos que ele estava assim, exausto, cansado, mas para que ele pudesse dizer isso, ele precisou ser resiliente. 2 Timóteo 4. Digo isso, porque não estarei por perto para auxiliá-lo muito tempo mais. Meu tempo está quase terminando. Daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor, e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a sua vinda. Esse é o famoso versículo. Combati o bom combate. Eu corri a carreira que me foi proposta. Eu venci, eu guardei a fé. É por isso que ele pôde dizer isso aqui. Porque ele sabia que ele tinha esperado no Senhor. E há pessoas se perdendo no caminho, há pessoas tão incomodadas com algumas coisas, há pessoas o tempo todo só pensando na situação que estão vivendo, ou no problema que chegou, ou naquilo, ou nisso, e estão esquecendo de focar que Jesus, que o nosso Senhor nos fez uma promessa, que Ele voltaria, que Ele nos levaria, que Ele nos salvaria, que nós iríamos para um lugar onde não teria mais choro, nem dor, nem nada, que você viveria eternamente perto do Senhor. E a única coisa que a gente sabe focar, que fulano falou isso. Que não sei o que, disseram isso. Porque eu briguei na minha casa, e na minha casa as coisas não estão funcionando. Porque meus filhos não estão respondendo. Foque nas coisas do alto. Paulo sabia onde focar. E você tem que saber aonde focar e focar nas coisas do alto.
Foque nas promessas que o Senhor fez a você. Quando o diabo tentar soprar no seu ouvido, de que aquela situação já está perdida, de que aquilo não tem mais jeito, de que aquilo não tem mais saída, diga ao diabo, eu sei o que Deus falou. Eu sei que Ele vive. E eu vou viver isso aqui sim. Eu posso não estar vivendo isso agora, mas que eu vou viver, porque o Senhor não é filho do homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu vou acreditar numa conversinha do diabo que sabe exatamente aonde jogar e o que falar? Vai acreditar no que uma pessoa trouxe ou falou sobre você? Você vai acreditar que talvez pessoas falaram tantas coisas que você nem tenha coisas para tratar? Você se perde no caminho. A presença do Senhor nos traz norte. E todo mundo passa por um deserto, ou todo mundo passa por uma tempestade, ou todo mundo leva uma bela de uma picada, ou todo mundo fica com o corpo cheio de feridas, se coçando com um caco de telhas. Eu estou exagerando, é claro, porque eu sei que você não ficou se coçando com telha. Mas eu também sei que às vezes há coisas que machucam a nossa alma mesmo. E que se não for o Senhor para curar, não há remédio que cure. Há coisas que só o Senhor pode fazer. Há lugares que só o Senhor pode colocar o bálsamo dele. Você não vai conseguir enfiar a mão dentro de você e curar a dor. Que esses dias eu atendi uma mulher e ela falou para mim assim, que ela viveu uma situação, ela falou assim, pastora, doeu tanto que eu sentia doer o meu estômago. Doía de dentro para fora. Porque a dor foi tão grande que ela se tornou física. Não adianta, eu vou lá tomar um remedinho para curar a dor de estômago. Não tente resolver coisas espirituais de forma natural. Eu vou curar isso aqui, tal. Coisas espirituais são resolvidas de forma espiritual. Coisas naturais são resolvidas de forma natural. Agora, tem pessoas tentando resolver coisas espirituais de forma natural. Do jeito que ela conhece, do jeito que ela sabe. Na conversa, falando, brigando, se defendendo, mostrando algumas coisas, falando de algumas formas. E você tem que resolver de forma espiritual, orando, sendo honesto, consertando as coisas que precisam ser consertadas, fazendo cada vez mais para que o Senhor olhe para você. Enquanto as pessoas estão dormindo, você levanta e você ora. Enquanto alguns estão parando para descansar, estou cansado, estou há dias nessa tempestade, você continua, você permanece, você vai. É assim que você resolve coisas espirituais, de forma espiritual. Você resolve coisas espirituais com jejum, com oração. Você resolve coisas de forma espiritual, confessando coisas que você precisava confessar, ajustando, pedindo perdão, perdoando. É assim que você resolve coisas de forma espiritual. Agora, de forma natural, você empurra, você briga, você fala, você grita, você agride, você bate. Porque se tem uma coisa, quando uma pessoa tem uma personalidade mais explosiva, se ela não for ouvida, ela vai partir para agressão. Ela vai bater. Você não vai me ouvir? Você vai me ouvir. E cuidado, mulheres. Porque eu já vi casos assim, e eu vou dizer para você que eu fui um desses casos, viu? Por isso que às vezes quando eu escuto algumas coisas, há situações e situações. Às vezes quando eu escuto alguma coisa, alguma mulher falando para mim assim, porque aí a gente estava brigando e aí ele me agrediu. Agressão está errado de qualquer jeito. Mas eu sempre pergunto, você fez o quê para chegar na parte da agressão? Há casos que talvez a pessoa bebeu, ou a pessoa tem uma tendência mais agressiva, casos que ela estava ali e ela foi agredida mesmo de graça. Mas a grande maioria dos casos, como foi no meu caso, eu provocava o Murilo até ele chegar num ponto que ele não aguentava. E sabe por quê? Porque eu queria virar o jogo, porque era muito mais fácil chegar assim, ele brigou comigo, ele me deu um chacoalhão e tal, não sei o quê. Olha, meu Deus, um homem fazendo isso com uma mulher, mas não sabiam o que a mulher tinha feito antes. A mulher tinha feito até ele cansar. Você conhece o Murilo, você vê ele aqui. Não é o semblante da paz? Ele tirou a barba agora. É um bebê. Está um bebê. Na hora que ele chegou, eu olhei ele sem barba, falei, gente... Fazia anos, eu conheci o Mu sem barba.
Na hora que eu vi ele, me lembrou de quando eu conheci ele. Falei, Morno, a gente está envelhecendo de idade, mas não de físico, de corpo, de mente, em nome de Jesus. É um bebê, é o semblante da paz. Você não imagina esse homem bravo. Você fala, não, se imagina e tal. O Murilo, ele é em paz, ele é tranquilo, ele é equilibrado, para você tirar ele do sério. Mas você tem que fazer muito. Mas muito mesmo, para você conseguir tirar ele do sério. Então, todas as vezes em que eu consegui essa proeza de tirar o Murilo do sério, foi porque eu tentei bastante. E sabe qual que é o problema de algumas pessoas? Elas têm uma força para fazer o mal. E se tivessem a mesma força para fazer o bem, nossa, seriam imparáveis, invencíveis. Por isso, que às vezes em uma situação, o que chegou àquele ponto? Não é o que o outro fez, não. Ah, porque o outro fez assim, por isso que eu me descontrolei, por isso que eu perdi o controle. Vira para você. Por que eu perdi o controle? Por que eu entreguei o meu poder para aquela pessoa que não significava... Às vezes a pessoa não significava nada para você. Você perdeu o seu poder para alguém que nem significava nada para você? Vai em busca de saber o porquê. Orgulho. Não vou sair da briga por baixo. Não vou deixar falar assim de mim. Às vezes é bom que você deixe falar, porque a própria Bíblia diz o que eu acabei de dizer para você. O tolo se passa por sábio, quando ele fica caladinho, vai embora. E às vezes as pessoas em volta estão pensando assim, nossa, ele foi humilhado, olha, não falou nada e tal, não sei o quê. E você ali pensando, ó, eu vou passar por sábio, eu vou ficar quieto. Porque o que importa é o que Deus pensa de mim. Então, às vezes, aquela situação aconteceu, você viveu algo, porque você mesmo está procurando. Você está buscando, você está tentando. E vai chegar um momento que, às vezes, você vai conseguir mesmo. Há momentos aqui na própria Bíblia que eu vejo Deus com Moisés, por exemplo. Deus falando para ele ir, para fazer, eu não sei falar, eu não sei o quê. Chega uma hora que Deus fica irado com ele, pelo amor de Deus. É como se tivesse dado uma canseira mesmo, sabe? Tipo, nossa, estou falando para fazer, estou falando para seguir, não está seguindo. Está aí falando, está aí reclamando. O final da sua corrida não é porque você está cansado, porque você está com frio, porque você está com fome, porque você foi picado, ou isso ou aquilo. O final da sua corrida é quando o Senhor diz que aquele teste acabou, e você vê o Senhor recompensando você, e lidando com você, e amando você, e te dando mais uma segunda chance. Ô, Senhor, me dá mais uma segunda chance, já é a terceira, quarta, quinta, e o Senhor não desiste de você. Às vezes tem pessoas que desistiram de você na segunda vez, na terceira vez. E ó, o Senhor te amando, e ajustando, e cuidando de você. Tem situações que você está vivendo, ou que pessoas próximas podem estar vivendo, que é o próprio Deus permitindo, por amor. Às vezes a gente quer ser amado, e a gente pensa que a única forma de amor é abençoando, glorificando, e tal, não sei o quê. Não, correção é prova de amor. Quando eu corrijo as minhas filhas, eu não quero que elas vivam e que elas sejam corrigidas por pessoas de fora. Porque eu amo essas meninas e eu não quero que elas vivam situações que possam prejudicá-las futuramente. O pai que não corrige seu filho não o ama. E o nosso Deus, que é o nosso pai, se ele não nos corrigir, significa que ele não nos ama, então. Então, você está passando por um momento, ou pode estar passando, ou pode estar vivendo, por um momento de correção, por amor, porque o Senhor está amando você. E quando eu ouvi essa palavra, ela me trouxe um ânimo mesmo, ela me reanimou, porque eu pensei, gente, não faltou mais nada, só faltou chover. O que é isso? E eu vi que se você permanecer e persistir ainda, e vivendo os testes, e tendo experiências com Deus, e crescendo naquilo, o Senhor abençoa você. Aí vem a tempestade e você vence. Aí o barco encalha, você vence também. Você pode sair meio troncho, às vezes meio torto, arrastando uma perna, igual foi com Jacó. Manco, assim, oh Jesus, nossa. Tanto que depois ele falou assim, ó, eu vou no pasto das crianças, viu? Quando eles estavam indo. Vamos, tal. Eu vou ficar aqui perto das crianças, eu vou no pasto das crianças, até meio manco, assim, ó. Às vezes você sai de uma batalha manco, torto.
mas não morto. Você sai cansado, mas não frustrado. Você vence o encalhamento. Ó, o barco encalhou, venci, eu venço. Pois bem, vamos aquecer. Ó a cobra ali, que você não precisava dela. Você não precisava da picada da víbora, você já estava bom já até por ali. Mais uma ferida num leproso, aí fica simples. Tudo que você não precisava de uma cobra picando você, grudando na sua mão. Pior, o que você não precisava era que a cobra estivesse na sua mão te picando e o povo em volta estivesse assim, ó, vai morrer. Assassino, vai morrer, estribuchar, morrer. Aqui, ó, acabou para ele. E o que você tem que fazer? Exatamente o que a bispa disse na sexta-feira aqui. Faça como um ato profético, sacuda essa víbora. Eu vi que tem gente que quase voou aqui. Bateu os braços assim, ó, que mais um pouco levanta voo. Ato profético. A pessoa está ali, ela confia no que ela está fazendo. E ela sabe que essas coisas, ainda que às vezes pareçam um pouco estranhas, ou, não vou fazer isso e tal, perdeu sua oportunidade. Porque eu sacudi minha mão também. Tchau, cobra, vaza daqui. Não quero você. Há momentos que o Senhor abre para você fazer uma risca no chão e vencer aquilo. O Senhor se lembra desses atos proféticos. O Senhor se lembra das palavras ou dos momentos que você saiu até meio mancando de um negócio, mas que você permaneceu confiando nele. O Senhor se lembra que, às vezes, em algumas situações, que você manteve a postura, que você manteve a confiança e nem chorou na frente de ninguém, só chorou para Deus, assim, ô Senhor e tal, não sei o quê. Ele se lembra de você manter uma postura, falar assim, eu vou fazer, eu vou seguir, e eu vou manter aqui, ó, resiliente. Passa nos testes, passa nesse teste, passa em todos os outros, porque o final das coisas é melhor que o começo. O que determina é o final. Passe nos testes. Foi dada autoridade a você para vencer essas coisas. Você tem autoridade para vencer demônios, serpentes, tempestades, desertos, fome, doença, praga, traição, maldição. Você tem poder para vencer tudo isso. Não, o poder é só do fulano ali, ó. Foi dado a você também. Só que você que tem que escolher se vai pegar ou não. Foi dado a você o poder da língua, de você falar coisas importantes e profetizar o que tem que profetizar e não ficar falando do problema. E eu sei que essa palavra vem não só para dizer a você assim, ó, resista nos testes, mas que, ainda que a cobra te pique, ela picou, né? Não vai fazer dano algum. Ainda que você tenha sido picado por uma víbora, ou seu barco esteja encalhado, ou ele esteja quebrando inteirinho, ou que você tenha passado frio ou fome, não vai lhe fazer dano algum. Às vezes pode deixar algumas marcas, para você se lembrar do tempo que você viveu por ali. Mas não dano. Como eu sempre falo comum, a cicatriz dele tinha que estar ali. Porque se olhando a figura da paz, aquele bebê, você não pensa, é um bebê, gente. Eu sei, mas com essa carinha não dá. Aí você olhando para ele ali, você não imagina tudo que ele já viveu. Você não consegue olhar para ele e falar assim, esse menino já viveu tudo isso aí? Não dá para imaginar. Ou ver ele pregando aqui com força, ver ele com aquela resiliência, pregando com a unção e contagiando as pessoas ali, você não imagina o processo que foi para chegar até aqui. Quantas coisas viveu. Há processos que eles nos deixam marcas mesmo, para você se lembrar de onde você passou. Esses dias eu mexendo no celular do Moon, eu achei uma foto que eu nem lembrava. Uma foto de quando a Maria convulsionou, e no hospital ela foi fazer um exame, que eles colocaram uns negocinhos na cabeça dela, que não deu nada também, só deixou a menina mais nervosa, pequenininha. E a gente tirou uma foto dela, que ela ficou com o cabelo todo bagunçado, todo em pé. E quando eu vi aquela foto, eu quis chorar. Porque há coisas que elas te deixam marcas. E há momentos que você precisa fotografar mesmo. Ainda que eles sejam dolorosos, para você lembrar por onde você passou e como você venceu. Há fotos que você não quer ver mais, por exemplo. Quando eu vejo aquilo me dá uma sensação tão ruim, porque você não venceu aquilo ainda.
Mas quando você vence, você olha aquilo e você pensa, passei por isso aqui, eu venci isso aqui. Quando eu vi a foto da Maria, a única sensação que me trouxe foi, obrigada a Deus, nós vivemos isso, nós vencemos isso e acabou. Um dia eu estava no quarto da bispa e eu estava arrumando, em busca de um documento dela, que eu precisava fazer algumas coisas para ela. E eram documentos antigos, eu precisava de um antigo. E eu achei uma pasta lá que tinham todos os exames do Murilo, tudo. Tinham até as notas da farmácia, remédio tal, não sei o que lá, receita tal. Ela tinha uma organização, um negocinho, ela anotava tudo. Tinha o raio-x dele, eu mesma coloquei na luz assim, ó. E dá para ver perfeitamente o estrago que foi feito ali. Na hora que eu lia, e eu fui lendo aquilo, e vendo os exames, e estava lá curativo não sei do que, o doutor vai tal horário para fazer os curativos e tal, não sei o quê, e tudo que ela conta aqui, e eu fui lendo e vendo aquilo tudo documentado, eu quis também ficar emotiva, pensando em tudo aquilo, e pensando, olha como é importante a gente guardar os nossos processos mais dolorosos. Se aparece um Tomé por aí, você tem. Mas provavelmente a bispa nunca faria um negócio desse, tipo assim, ó, vocês estão duvidando? Olha aqui, ó, não sei o que, ela nunca faria isso. Ela sabe o Deus que ela serve, ela não precisa provar nada para ninguém, ela sabe disso. Mas quando eu vi aquilo, para mim foi muito importante, impactante, porque eu vi detalhes de tudo o que aconteceu. Eu vi valores da restituição daquele carro que destruiu e acabou com o carro deles. E eu vi assinaturas, tem até alguns cheques ali, pagando o hospital, pagando não sei o quê, e não sei o quê, e tal. E é muito forte você ver aquilo. Porque é como se você entrasse um pouquinho mais na história e entendesse. E soubesse que não nos fará dano algum. Você olha aquilo e pensa, não fez dano algum mesmo. Está vendo? Isso aqui não me fez dano algum. Para onde essa crise vai me levar? Para a vitória. Porque é isso que eu tenho que pensar. Em Isaías 61:1 diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar-me boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. O Senhor troca o momento que você está em cinzas por uma bela coroa. Sabe o momento que você está até meio sujinho, cansado, cinza pura. Ele troca o momento de cinzas por uma bela coroa. O óleo da alegria, em vez de pranto. E um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Sabe toda lágrima que você derrubou, tem derrubado, não sei como é que está? Sabe toda lágrima derrubada? Ele troca pelo óleo da alegria. Em vez de lágrimas, é óleo de alegria. São lágrimas, sabe do quê? De dar risada, de dar gargalhada mesmo. Não de pranto, de tristeza, de dor. Ou lágrimas de agradecimento. De você viver algo e você chorar e pensar, Senhor, meu Deus, obrigada. Esse é o óleo da alegria. E um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Ao invés de você continuar andando por aí meio corcunda, oh meu Deus, olha aquilo que eu estou vivendo, olha isso e olha aquilo e tal. Você vai sair louvando ao Senhor que a Tamires assim, ó, vai passar longe de você. Vai pensar, gente, o que é isso? Você vai cantar louvores, você vai agradar e agradecer a Deus. Em vez de coisas deprimidas, ou de quando falam com você, não está muito fácil e tal, não sei o quê, você está louvando ao Senhor, está cantando louvores ao Senhor, porque você sabe o que Ele tem feito por você. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. As pessoas verão em você, não uma víbora pendurada, ou esperando você só estribuchar e morrer. Pode morrer na minha frente aqui, ó, estribucha. Não, não. Verão a manifestação da glória do Senhor na sua vida. Se você permanecer firme, passando pelos processos.
em Romanos 5:20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E é isso que você tem que repetir ao Senhor todo o tempo, e ao diabo também todo o tempo. Viu que você fez de errado? Viu que não sei o quê? Você errou de novo, hein? Você caiu de novo, hein? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, aonde houve trevas, aonde havia tristeza, aonde havia pecado, superabunda, transborda de graça e favor. Da onde só saía trevas, da onde só saía pecado, agora sai graça, favor. Graça e favor. É isso que você tem que esperar do Senhor sempre na sua vida. Não é para parar, não é para desistir, não é para recuar, não é para tomar um outro rumo, não é para colocar a mão em situações que só Deus pode chegar, é para aguardar no Senhor, para você poder chegar no final e dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o Senhor trocou o meu momento de cinzas por uma grande coroa, o Senhor tirou o pranto e colocou o óleo da alegria, o Senhor tirou o espírito deprimido e colocou louvores na minha boca. E lembrar-se de momentos dolorosos é importante. Não contemplá-los e ficar lá, olha aqui tudo que eu perdi, tudo que eu sofri, tudo que eu vivi. Não, 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 não. Você olhar para eles e dizer, eu venci isso aqui, não vou vencer isso aqui agora? Lógico que vou. Vou vencer e vou vencer coisas ainda muito maiores. Porque o Senhor não vai diminuir as bênçãos e as situações da minha vida, Ele vai aumentar a minha graça e o meu favor, para que eu viva muito mais, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje, e com esse versículo dentro do seu coração, não me fará dano algum. Isso não me fará dano algum. Nem veneno, tempestade, frio, fome, calor, enfim, não sei. Tudo que você vai olhar e pensar não vai me fazer dano algum isso aqui. Ai, mas está não sei o quê. Não vai me fazer dano algum. Pode deixar marcas, mas danos não. Amém? Então se coloque em pé, por favor. Pega o seu propósito e clame a Deus por isso, exatamente isso. Senhor, não vai me fazer dano algum. Senhor, essa víbora aqui, não faz dano algum. Senhor, essa tempestade que eu vivi aqui, não me fará dano algum. Senhor, isso aqui não vai acabar com os meus sonhos ou com aquilo que eu tenho planejado. Senhor, eu vivi essa situação tal dia, e o Senhor sabe que eu preciso da sua ajuda, do seu caminho, do seu norte, pois não vai me fazer dano algum. Senhor, eu caí nessa de novo, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e eu creio, porque se a sua palavra diz que é isso, então é isso. A sua palavra está dizendo que o Senhor pega alguém que está destruído, que não tem nada para oferecer para ninguém, e o transforma num manancial de graça, em algo que não para, que transborda, e que inunda as pessoas ao seu redor. É isso. Há dores que você vive para você ajudar outras pessoas. E às vezes eu penso isso. Eu vou ajudar as pessoas com as dores que eu tenho vivido, com as descobertas que eu tenho feito, inclusive em relação a mim. E é assim que eu uso aquilo que o diabo achou que fosse acabar comigo em favor do reino. E é isso que você tem que fazer. Declarar aos céus, não vai me fazer dano algum. Eu creio nisso. O Senhor vai mudar essa situação. E eu vou passar nesse teste. Senhor meu Deus, mais uma vez eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Começo agradecendo novamente. Declarando ao mundo espiritual. Não vai me fazer dano algum. Eu declaro que não fará dano algum ao seu povo. Eu declaro um povo resiliente, que saiba aonde vai chegar e como o Senhor vai os levar. Se o Senhor falou que chegaríamos do outro lado, então vamos chegar, Senhor. Não importa, meu Pai, as circunstâncias, o clima, o tempo, as pessoas ao redor, nós vamos chegar ao outro lado, assim como o Senhor nos prometeu. E eu
creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que não há nada que o Senhor não possa resolver, que há lugares que a minha palavra não chega, mas o Senhor chega. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está aumentando o nível de graça, de favor, de resiliência do seu povo. Se por algum momento passou pela cabeça de alguém desistir, parar, recuar, ou que não é para mim, o Senhor agora está transformando, ressignificando coisas. Ressignifique então, meu Deus, momentos de dores por momentos de abundância, por um manancial de graça, de favor, por espírito, por unção. O Senhor tem nos prometido unção dobrada, uma força dobrada, meu Deus, visão revelada. E eu peço, Espírito Santo, traga favor, traga unção, resiliência, força, poder ao seu povo. Nós temos poder para vencer o mal. O Senhor tem nos dito isso. Ele levou sobre si todas as dores, as preocupações, todo o pecado na cruz do Calvário. E é por isso, meu Pai, que devemos permanecer firmes no Senhor, porque o Senhor já mudou todas as coisas. E tudo que o Senhor faz é porque nos ama. Toda forma de correção é forma de amor. O Senhor tem nos amado. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos elevado. O Senhor tem nos levantado. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, aonde o mal estiver tentando atuar, seja na área financeira, da saúde, da família, meu Pai, na área íntima daquela pessoa, eu sei que o Senhor está trabalhando, e eu declaro, Espírito Santo, que aonde o mal estiver tentando atuar, que ele seja amarrado, cancelado, destruído, que a atuação maligna dele, que ele perca as forças, e que ele não tenha mais poder para atuar na vida das pessoas, para roubar as pessoas. Eu declaro, meu Pai, mudanças extraordinárias, respostas importantes, bálsamo sendo enviado ao seu povo para curar feridas internas e externas. Eu sei que o Senhor pode curar, e que hoje, Senhor, o Senhor tem curado almas, dado um nível a mais de resiliência. Eu declaro que o seu povo saia fortalecido, sabendo o que dizer para o mal. Não me fará dano algum. Você tentou, mas não conseguiu, e resistindo, correndo a carreira que lhe foi proposta, vencendo a guerra, guardando a fé, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu consagro cada propósito, cada desejo, meu Deus, cada pedido, e declaro a restauração e reconstrução de coisas que o mal tentou destruir, mas que há um Deus acima de todas as coisas, que os que estão conosco são mais fortes e poderosos do que os que estão com eles. E eu declaro, Espírito Santo, que aonde o mal tentou tocar, bagunçar, destruir, arruinar, meu Pai, que seja agora reconstruído para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, que lágrimas sejam trocadas, meu Deus, pelo óleo da alegria. Eu declaro, meu Deus, que prantos sejam trocados pelo óleo da alegria. Que, meu Deus, em vez de um espírito abatido, seja trocado por um louvor contemplando o poder do Senhor. Que pessoas, meu Pai, que estavam ali rolando nas cinzas, quase, meu Deus, chamuscando já o último suspiro, que elas recebam a coroa de ter guardado e crido no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu consagro a vida do seu povo e declaro um povo resiliente, fortificado, vencendo, crescendo e avançando, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, se o Senhor não nos der unção, poder, favor, não há nada que a gente possa fazer. A gente pode orar, clamar, pedir, mas se o Senhor não vier e fazer, não há nada mais, meu Deus, que a gente possa fazer. A nossa parte é fazer, é mudar, é clamar e confiar que o Senhor vai vir e resolver questões espirituais de forma espiritual. Eu declaro que coisas espirituais sejam resolvidas de forma espiritual. E que aquilo que vier, meu Pai, de forma natural, não nos faça dano algum, em nome do Senhor Jesus. Que aquilo que talvez pensou que pudesse fazer algum dano, meu Pai, seja envergonhado, e o Senhor mostre que o Senhor nos dá uma coroa, para que, meu Pai,
o seu nome seja glorificado, que tenhamos grandes testemunhos, exames para comprovar o seu poder, fotos, meu Pai, que por um momento eram fotos que traziam tanta tristeza, mas que agora comprovam de que o Senhor é conosco e de que o Senhor nos ajuda e que até aqui o Senhor tem nos ajudado, de que o Senhor salvou os nossos e também vai nos salvar em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que pranto seja trocado, meu Deus, por lágrimas de alegria, de gratidão. Meu Deus, que sensações de angústias sejam trocadas agora em nome do Senhor Jesus, por uma tranquilidade e por uma confiança de saber que o Senhor faz. Se o Senhor disse que chegaríamos ao outro lado, então nós vamos chegar. Não importa, meu Deus, o meio, o tempo, a circunstância. Se o Senhor falou que nós vamos chegar, então nós vamos chegar. E se o Senhor não for, a gente também não quer ir. E se o Senhor não nos levar, e se o Senhor não estiver presente, e se o Senhor disser que não vai, então a gente também não quer. Porque o nosso alvo é o Senhor, e se o Senhor não estiver junto, não tem sentido, não tem porquê. Esteja conosco o tempo todo, nos guardando e nos livrando de todo mal em nome de Jesus. Eu abençoo o seu povo e declaro um povo resiliente, cheio de força, de poder e de favor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus.